Olá, seja bem-vindo a mais um programa Os Sábios Respondem. Eu sou Shaul e o texto de hoje é um texto que, como de costume, gera uma certa dúvida e já foi alvo de muita polêmica. Eu estou falando do texto de Shemoth, de Êxodo 21, verso 24. E esse texto também aparece em outras passagens das Escrituras e diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse é um texto que é conhecido no meio jurídico como a Lei de Talião. E como é que os sábios exegetas judeus se dividem na sua interpretação com relação a esse texto? Eu trouxe aqui para vocês nada mais, nada menos do que 8 leituras interpretativas diferentes, divididas em 5 categorias. A primeira categoria, certamente, é a leitura mais simples, que é a de que a Torá esteja se referindo a uma punição física, ou seja, se você feriu o olho de um outro israelita, você então será ferido no seu olho. Se você quebrou o dente de um israelita, então você também terá o seu dente quebrado. E essa leitura, que é extremamente literal acerca dessa passagem, pode ser encontrada nos escritos de Fílon o judeu, também é a opinião que foi combatida pelos sábios da antiguidade, também era a opinião dos saduceus na época do Segundo Templo. Nós temos uma citação disso na Megilat Ta'anit. Foi muito combatida justamente por ser algo que chega a chocar. Também nós temos os comentários de Ibn Ezra acerca dessa passagem, que afirma que havia judeus de linha caraíta que acreditavam dessa forma no tempo. Mas essa não é a interpretação que prevalece no meio judaico. Na realidade, no meio judaico, a interpretação que prevalece é a de que essa passagem esteja se referindo a uma proporcionalidade entre a compensação e a ofensa, ou até mesmo entre a punição e a ofensa. Portanto, se você causou dano ao olho de um colega, você então também terá que se responsabilizar por todas as despesas, por exemplo, que decorrem daquela lesão. Um cuidado médico, uma indenização para o tempo em que o colega, por exemplo, ficaria parado no seu trabalho, etc. Essa leitura entende, então, que no Oriente Médio Antigo havia muita desproporcionalidade com relação à pena e à ofensa. Havia pessoas que por qualquer coisa matavam ou então impunham penas absurdas e que a Torá, então, busca trazer um equilíbrio acerca desse assunto. E essa é a visão que prevalece na Mishnah, em Baba Kamá 8.1, e que também é a visão trazida pelo Talmud Yerushalmi, na mesma passagem, e pelo Talmud Bavli 83b e 84a. Também aparece no Talmud Bavli, em Sanhedrin 39a e b. É também a visão trazida no Targum Yerushalmi e da maioria dos exegetas, Saadia Gaon, Rashi, Rashbam, Bechor Shor, Ralbag, Abarbanel e Netziv. E essa é a leitura que prevalece hoje na lei judaica, na aplicação desse mandamento. Mas há outras leituras que também surgiram ao longo do tempo. Nós temos, por exemplo, uma leitura que diz que, na verdade, esse texto pode tanto ser interpretado de maneira literal quanto figurativa, e que na realidade dependeria de cada caso. A leitura preferida seria a leitura literal e havia casos em que a leitura preferida seria a leitura da proporcionalidade. Nós temos, por exemplo, Flávio Joséfo, que diz que na realidade isso era uma escolha da vítima, ou seja, a pessoa que foi ferida ou ofendida escolheria qual seria a punição ou qual seria a compensação do seu agressor. Já Ibn Ezra entende que a escolha seria da pessoa condenada, ou seja, a pessoa que foi condenada por ter causado uma lesão no braço de alguém poderia escolher se deveria então ser lesado também no braço por aquela vítima ou poderia escolher uma pena de compensação. Já Shadal entende que essa escolha, na verdade, existe, mas depende do tribunal, que não estaria nem na mão da vítima, nem na mão do agressor.
Já Ramban, Nachmanides, entende que isso dependia da gravidade da situação. Quando fosse uma coisa mais branda, mais simples, que não fosse causar uma lesão permanente, poderia haver uma leitura mais literal, mas quando isso se agravava, tornava-se mais sério, então se preferia a leitura da proporcionalidade. Portanto, nós temos essas 4 subdivisões dentro da leitura que o texto pode ser tanto literal quanto figurativo, dependendo da situação. Já uma outra categoria é trazida pelo Roil Moshe, e ele diz que o objetivo é que houvesse uma transição gradativa, ou seja, na realidade o Eterno tinha a intenção que o povo passasse de uma leitura literal para uma leitura de proporcionalidade gradativamente à medida em que a sociedade fosse evoluindo, que para uma sociedade pouco civilizada, então a leitura literal pelo menos seria o mínimo que poderia trazer um pouquinho de equilíbrio naquilo que era um assunto altamente desproporcional. E por fim, a última categoria é trazida pelos comentários de Rambam, de Maimônides, no Sefer HaMitzvot, no Livro dos Mandamentos, quando cita esse mandamento, e também no Moreh Nevuchim, no Guia dos Perplexos, 3:41. E a leitura também de Seforno, quando comenta esse versículo. E eles dizem o seguinte, que na verdade o que a Torá está trazendo é qual seria a punição merecida pelas pessoas que cometessem uma ofensa contra o próximo. E não que houvesse uma expectativa de que de fato o tribunal fosse adotar esse tipo de punição ou esse tipo de medida corretiva, mas sim para informar e educar as pessoas com relação à gravidade de se agredir o próximo, de se ferir o próximo. A Torá então está trazendo a informação do que seria devido por aquele agressor e o que seria realmente algo que, se não houvesse uma misericórdia, ele mereceria de punição. Vamos então recapitular as 8 leituras interpretativas. Primeiro, a ideia de que fosse uma punição literal e física. Segundo, a ideia de que fosse uma compensação monetária ou uma proporcionalidade entre a ofensa e a punição. Terceira, uma leitura que poderia ser literal ou figurativa, conforme a escolha da vítima. Quarta, literal ou figurativa, conforme a escolha do condenado. Quinta, literal ou figurativa, conforme a escolha do tribunal. Sexta, literal ou figurativa de acordo com a severidade da situação. Sétima, uma transição gradativa de acordo com a evolução da sociedade entre uma leitura literal e uma leitura de proporcionalidade. E 8, a Torá simplesmente traz qual era a punição merecida, mas não esperava que o tribunal a aplicasse dessa maneira. Agora a bola está com você. Qual dessa leitura, ou talvez quais dessas leituras, faz ou fazem mais sentido para você dentro do contexto da Torá? Não deixe então de comentar na página que aparece aqui embaixo no Facebook. Não deixe de assinar o nosso canal para continuar a receber os nossos episódios em primeira mão. Muito obrigado e até o próximo episódio de Os Sábios Respondem.